Sejam bem-vindos, seus lindos, a mais um vídeo do nosso canal. E hoje a gente vai gravar sobre a nossa história. Como é muito grande, né, a gente vai dividir em vídeos. Esse aqui vai ser o primeiro vídeo, obviamente, e a gente vai contar como a gente se conheceu. no início. Então, a gente teve o primeiro contato, que não foi assim um contato tão interpessoal, foi mais visual, foi no colégio, quando a gente estava cursando o terceiro ano do ensino médio. E aí eu estudava em outra escola, e aí eu precisei me mudar para um colégio que era aqui próximo à minha casa, e foi quando a gente teve esse primeiro contato, só o visual, né? A gente não chegou a... acho que nem se falar. A gente nem se falava na escola. Só visualmente mesmo. E aí foi praticamente metade do ano. Eu entrei na metade de 2014 e finalizei lá no colégio junto com ela. E após isso a gente não se distanciou novamente, né? Eu não tinha nem se aproximado, amor. Mas se distanciamos assim, na parte visual. A gente se vê novamente em 2017. Isso. 2017, Que foi exatamente dia 26 de maio. Isso. no São João dos Bairros, que estava acontecendo lá na Avenida dos Tropeiros. Para quem mora aqui em Petrolina, conhece onde é, né? Que fica no bairro entre o Pedro Raimundo e o Jardim Amazonas. Novamente, quem mora aqui em Petrolina vai conhecer. E aí estava acontecendo o São João dos Bairros, e foi quando a gente se viu novamente, e aí bateu aquela lembrança, né? Eu lembrei logo de onde era. Eu, de primeiro momento, eu lembrava que conhecia ele de algum lugar, mas eu não lembrava exatamente da onde. Até porque ele tinha mudado, né? Mas eu lembrava que conhecia ele, e eu lembro que quando eu vi, eu fiquei com aquela sensação de que eu conhecia, mas não sabia da onde, né? E aí eu fiquei encarava pra ver se ele vinha, né? Né, amor? Eu fiquei um pouco inseguro, né? De primeira, mas eu já tinha conhecido, né? Só tava mesmo inseguro de chegar para poder conversar. E aí teve um momento que eu criei coragem e fui, né? Tem que criar coragem uma hora, né? Aí como foi? Bom. Aí tu me chamou pra dançar. De primeira eu... Tava tocando a banda aquela Saia Rodada. Foi quando começou o show de Saia Rodada, Mas nessa noite. Tava no final da música já, quando ele me chamou pra dançar. Aí a gente dançou, aí a música acabou e ele saiu. Primeiro eu fui e chamei pra dançar. Foi. E aí a gente dançou acho que uma música e meia, mais ou menos. Porque toda hora eu pensava, não, na próxima música eu vou. Aí acabava a música, começava outra e eu não ia. Aí eu toda hora, na próxima música eu vou. Aí começava a música, eu não ia. Aí teve uma hora que eu fui. Aí criei coragem e fui. Aí quando eu cheguei, a música já estava acabando. Aí a gente dançou uma meia música e na outra toda, entendeu? Foi desse jeito. Faz tempo todo. Aí quando acabou, eu peguei e saí. Porque eu tava com um amigo meu. Eu tava com minha irmã e uma amiga dela. E eu tava com um amigo meu. E ele tinha ficado lá sozinho atrás. Então eu fui e voltei. Eu voltei lá. Aí foi que eu falei com ele que eu ia voltar lá pra ficar com ela. Aí eu lembro que eu comentei com a minha irmã, não acredito não. O menino deixou pra dançar e ela foi embora. Então, aí eu fui, conversei com meu amigo e voltei. E aí ele foi comigo também. Eu até tentei argumentar com uma amiga dela pra ver se ela ficava com ele, né? Com esse amigo meu. Só que ela não queria. Infelizmente ela não quis. Então, pelo menos pra mim deu certo, né? Aí eu fui e a gente começou a conversar. Ninguém precisa saber os detalhes da conversa. Perguntou se eu lembrava de onde era que eu conhecia ele. Aí disse que lembrava, né? Lembrava de mim e tal. Eu lembrava. Quando eu lhe vi, eu já lembrei de primeira, de onde. Porque assim, minha memória é muito boa em questão de a memória fotográfica. De rosto. Se eu ver um rosto,
geralmente é muito difícil eu esquecer um rosto. Agora nomes, por questão de nome, eu já não lembrava. Dizendo ele, né, que quando a gente estudava, ele teve um interesse, né? Dizendo ele. Mas aí que porque no tempo eu tava namorando, aí ele não quis chegar em mim por causa disso. Dizendo ele. Isso, exatamente. Mas enfim. E aí nessa noite foi quando a gente realmente teve o primeiro contato, tanto físico quanto também de conversar, né? Que a gente nunca tinha conversado. A gente só se conhecia de aí vista. A gente ficou um bom tempo na festa, dançando, conversando. E aí, como já tava bem tarde, era até a última banda que ia tocar. Aí ele tinha que vir. Eu precisava voltar para casa, né? Porque já tava tarde, acho que era mais de meia-noite. E ainda eu precisava voltar para casa. E meu bairro, onde eu moro, era razoavelmente longe, né? De onde a gente estava. E eu tava a pé. Nesse tempo eu não tinha nenhum veículo. E aí eu tava a pé, eu e esse amigo meu. E a gente, ali de primeiro, foi esse contato que a gente teve. Aí a gente fez... eu pedi o meu telefone. Eu pedi o número dela. Mas eu não tinha decorado. Eu sou péssima pra decorar o número. Até hoje. Aí eu não tinha o telefone decorado. Aí eu acho que ele ficou pensando que eu não queria dar o meu número de telefone. Lógico. Aí eu disse, pega o de minha irmã, que tu fala... Eu pensei logo de primeira, ixi, ela... Pega o número de minha irmã. Não gostou, não. Que tu fala com ela e aí ela manda meu contato. Aí ele foi e pegou o número da minha irmã, né? Aí passou um século. Um detalhe que a gente não... você viu como a noite foi tão longa. A gente tirou até foto junto também. Todo evento aqui na região, eu creio que em todo lugar, quando tem esses eventos, fica um pessoal assim de um blog, algo do tipo assim, fotografando o pessoal, né? Aí veio um rapaz, viu que a gente tava ali junto, aí já foi logo se prontificando, né? Perguntando se a gente não queria tirar a foto, porque no mínimo ele achou que a gente já era um casal, né? Namorado e tal. Aí ele pediu para fotografar, a gente autorizou. E aí ali foi aquele primeiro registro que a gente teve. Se eu conseguir, eu vou deixar aqui. Aqui ou aqui. É um lugar que em qualquer canto da tela aí vai aparecer uma fotinha aí. E aí ali foi aquele primeiro registro que a gente teve, que a gente guarda na memória até hoje, que foi bastante importante, né? Foi bem significativo na nossa vida. E depois eu demorei um pouco, né, para poder... Demorei um pouco para falar com ela, até porque eu tava um pouco inseguro, tava com vergonha de falar. Mulher. E eu tava esperando o blog postar as fotos do evento para eu poder, chegar com algum assunto, né, para poder conversar. Para poder puxar a conversa. Para poder puxar a conversa, porque eu não sabia o que falar. E aí eu esperei, o blog demorou mais de uma semana para poder postar as fotos. E aí quando a foto saiu finalmente, aí eu falei com a irmã dela me passou o contato dela e aí foi quando a gente começou a conversar. Mas eu já tinha dado aquela pesquisadinha, né, que toda mulher dá, né? Já fui procurar o Facebook dele. Já tinha investigado minha vida toda. Só que eu fiquei com receio de puxar a conversa, porque ele que tinha ficado de falar comigo, né, eu também não queria me parecer... atirada, né? Mas eu já tinha achado até o Facebook dele, né? Tinha pesquisado na escola que a gente tinha estudado. Aí eu achei. Pra ver também, né? Se não tinha namorada, porque tem menino que na festa é solteiro, mas tem namorada, né? Tem que dar aquela investigadazinha básica. Já tinha feito um CSI na minha vida. E aí ela já tava ligada, tava só esperando eu falar. Tava esperando ele falar. Já tinha desistido, eu acho. Ela não vai falar não quer mais não. Porque tem demorado pra falar. E aí foi onde tudo começou, né? E daí só foi a gente começou a conversar e aí a gente marcou, né? De se ver. Ele foi na minha casa. Foi amor. Uhum. A gente marcou de se conhecer melhor, né? Já que naquela noite a gente não conseguiu muita coisa, a não ser só dançar e ficar. Tu levou chitara. Cachorra. Um primeiro contato foi um pouco estranho. Primeiro encontro, né? Eu tenho medo de cachorro. O primeiro encontro... Ele foi levar uma cachorra. Confirmado. Não sabia, não lhe conhecia. Eu não queria nem chegar perto. Aí naquele tempo, minha madrinha tinha
uma cachorra de estimação que eu gostava muito dela, né? E ela gostava muito de mim também. E aí eu sempre passava lá, pegava ela para passear. E aí nesse dia que eu marquei de me encontrar com ela, eu fui, peguei a cachorra lá, a cadela, e aí fui passear. Mas foi bom, né, amor? E aí quando eu cheguei lá, ficou atônita, sem entender nada. E esse cachorro? Não, não vou pra aí não. Ele veio, ela não morde, não. Eu disse, não. Mas depois eu fui, né? Sem falar que ela ainda tinha um gato. É, eu tinha um gatinho. Ela tinha um gato e o gato saiu na porta no exato momento que eu cheguei lá. Aí foi aquela confusão para eu poder controlar os ânimos lá da cachorra, foi complicado. Mas enfim, são alguns O detalhes começo, né? que a gente pode passar aqui. É esse, que aí depois já vem o namoro, noivado, casamento. Aí a gente explica melhor Assim, nos outros o vídeos. que eu posso dizer que a gente, quando a gente se conheceu, a gente foi um pouco acelerado, né? A gente foi muito rápido, assim. Mas lógico, a gente sempre esteve conversando e tal, e a gente fez tudo sempre combinado. E aí, porque era para dar certo, se você parar para pensar, e a gente foi rápido em tudo. A gente já começou a namorar. Não, namorar até que demorou um pouquinho. Não, foi um mês, mais ou Então menos, pronto. depois que a gente ficou. Não, tem gente que fica namorando muito mais tempo. Não, tu dizendo, demorou pra começar a namorar. Eu não Um acho. mês. Eu não acho. Tem gente que fica muito tempo. Só ficando, vai namorar depois de muito tempo. Acho. E a gente começou a namorar e logo com 3 meses eu já pedi ela em noivado. Mas tu já tá A gente passou mais tempo noivado do que namorando. Porque eu com 3 meses eu pedi ela em noivado e a gente foi casar quase 1 ano depois, entendeu? A gente foi se programando e aí foi tudo O muito casamento também rápido. demorou mais por causa do cartório. Porque se fosse só pela gente, tinha casado antes ainda. Mas assim, foi tudo muito rápido. A gente se conheceu, começamos a conversar. E aí, na conversa, eu fui mostrando, fui falando como eu era, fui falando minha... Antes da gente namorar, ele me trouxe a primeiro lugar que a gente saiu, né? Que ele me chamou pra sair. Foi pra a Hora da Graça, aqui da igreja, do bairro onde ele mora. E aí eu já conheci os pais dele, porque termina bem tarde. Quando terminou, aí ele disse, vamos lá em casa, que o pai te deixa em casa. Então antes da gente namorar, eu já tinha vindo aqui na casa dele, já conheci a mãe dele, o pai dele. Foi basicamente os primeiros encontros, né? Porque a gente, geralmente, antes de realmente começar a ficar sério, a gente tem aqueles primeiros encontros, né? Pra poder se conhecer. E é que nem eu tô dizendo, foi tudo muito rápido. Eu comecei a falar sobre mim melhor, ela começou a falar sobre ela. E aí bateu, né? Já acontece daquele de você, como é que diz? Se identificar com a pessoa. E aí eu me identifiquei muito com ela. Ela também se identificou muito comigo e foi quando tudo começou a dar certo. E a gente começou a namorar e foi tudo bem, graças a Deus. Até hoje corre tudo bem com a gente. A gente raramente briga, e se briga é por bobagem. Coisa simples. E a gente resolve tudo no diálogo, né? A gente tenta ao máximo recorrer ao diálogo, evitar discussões muito graves, Pirraça, muito essas sérias. coisas. Isso. Não gostou, tem que falar que não gostou, né? Exato. Na verdade, o outro já percebe que a pessoa... geralmente, né? A maioria das vezes a outra pessoa percebe porque com o tempo a gente se conhece tanto que a gente sabe quando o outro não tem alguma coisa de errado, que um do outro não tá bem. Então, esse vídeo, para não ficar muito extenso, né? Porque se a gente for contar toda a nossa história, fica muito longo. Até esse início que a gente contou, a gente não conseguiu contar em detalhes, porque são muitas coisas. São dias, são meses que a gente teve esse contato e a gente não consegue falar tudo para vocês. Mas a gente contou os pontos mais importantes que marcaram o início do nosso relacionamento. Inclusive, um dos pontos mais importantes do nosso relacionamento é essa bênção aqui, que está aqui com a gente, graças a Deus. E foi um dos pontos mais marcantes, né? Nossa vida, mais à frente. Quando for contar, vai ser a parte, acho que mais... Vai ser a parte mais extensa.
E mais emocionante, eu acho. E a parte mais emocionante. Porque foi onde a gente teve um choque muito grande. E eu acho na assim nossa também vida. que, porque como tudo foi muito rápido, quando o Cauã nasceu, que a gente passou, foi o momento mais difícil. Dando um spoiler né? aqui do próximo vídeo. Foi o momento mais difícil para os dois, da vida mesmo, de tudo que a gente tinha passado, foi o momento mais difícil. Então foi o momento em que a gente mais provou pro outro que amava e que estava ali com o outro. Exato, exatamente. Foi quando, em alguns casos, alguns casais acabam se distanciando por conta da dificuldade. E no nosso caso foi totalmente ao contrário. Com essa dificuldade que a gente passou, nos deixou mais unidos, nos fez nos unir mais. Aprender a confiar mais, porque a gente tem que ficar, a gente já ficou meses. E foi o período que a gente mais amadureceu, tanto fisicamente, por conta do cansaço, a gente acabou amadurecendo. Amadurecendo demais. E o psicológico também, né? Que conta bastante. E é isso. Agora, por enquanto, que a gente pode adiantar para vocês é isso. Para o vídeo não ficar muito extenso, porque isso acabou ficando chato, né? Se o vídeo for muito longo, a gente só falando. E aí vai ficar em pedaços, a gente vai fazer em partes e vai contando aí para vocês. Assistam o vídeo até o final. É importante que vocês assistam do início ao fim, para que vocês entendam a linha do tempo, né? Dos nossos vídeos, desde quando começou o canal até agora. Para que vocês entendam o propósito do nosso canal. Curtir, compartilhar, se inscrever, deixar em comentário de vocês o que vocês estão achando, o que pode melhorar também, tudo que vocês quiserem deixar aí. E é importante que vocês façam isso para que eu entenda o retorno do que é que está indo bem e o que é que não está, e pro YouTube mesmo, porque como eu falei no outro vídeo, o YouTube é um trabalho. Então, se vocês não fazem isso, o YouTube não reconhece. E aí, futuramente, eu não consigo ter uma renda. E é claro que o propósito do canal nunca foi ganhar dinheiro quando eu criei o canal. Mas, eu não posso trabalhar, como todo mundo sabe. Então, eu quero fazer isso aqui no meu trabalho, algo que eu gosto, né? Exatamente. E é a partir dessa interação de vocês que a gente entende que nós estamos tendo esse retorno, a partir da curtida que vocês fazem, até mesmo quando vocês não curtem, quando você coloca lá o dedinho negativo, a gente entende que vocês não gostaram, e aí a partir do comentário a gente vai entender qual foi o ponto que vocês não gostaram e o que a gente pode melhorar. Então é a partir dessa interação de vocês com a gente que a gente vai melhorando e vai poder trazer mais conteúdos para vocês. Mais e melhores conteúdos. Então tá, okay? É isso. Tchau. Até o próximo vídeo. Beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Calo d'água.